ficando com o nariz entupido, tá percebendo que o seu filho parece, né, que tá com mais alergia, dificuldade de respirar, pode ser que isso tenha a ver também com o aumento dos fortes ventos, né, que tem atingido aqui a nossa capital. Até incomum em algumas áreas, mas o fato é que o verão traz consigo aí essa forte ventania, o que acaba também trazendo muita partícula de poeira. E aí quem tem problemas respiratórios acaba sofrendo um pouco mais, né? Para falar sobre isso, estamos recebendo a pneumologista infantil Rita Silva. E são justamente as crianças quem mais sente aí a presença dessa poeira, né? Porque o vento, que seria tão bom para nos refrescar, acaba sendo um vilão também, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Na verdade, assim, esse vento que está ocorrendo nesse período do ano é o vento nordeste, que normalmente ele ocorre entre outubro e dezembro, mas esse ano ele se estendeu um pouco mais até agora, e esse vento ele traz com ele, como você mesmo falou, impurezas, né? Partículas de poeira e partículas de outras coisas também. O nariz, ele tem a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar que a gente respira. Então, se a gente está naquele vento, com um vento impuro, e a gente respira, acaba formando uma camada no nariz, um filme com impurezas, né? Então, seria interessante o hábito de lavar o nariz, principalmente à noite, antes de dormir, lavar o nariz com soro fisiológico. E, além disso, esse vento causa sintomas respiratórios, como coriza, obstrução nasal, prurido nasal, que é a coceira nasal que a gente chama, principalmente naquelas pessoas portadoras de rinite alérgica. Rinite alérgica, asma, sinusite também, essas pessoas sofrem um pouco mais com isso. Muita gente procura o litoral justamente nessa época, né? Vai para perto da praia, vai para a orla, e recentemente uma chuva de areia também veio ali, principalmente na curva do Marco dos Corais, quando muita gente encaminhada e retornando. Isso me chamou a atenção há poucos dias, retornando porque estava muita areia mesmo no rosto. Como é que as pessoas, principalmente com síndrome respiratória, reagem, processam essas situações adversas? No caso dessa situação em particular, o vento trazendo a areia da praia para a rua, né? O interessante, quem transita nesse local é usar máscara, né? Nesse período. Usar máscara para evitar que inale esse pó, essa poeira, né? Ou, no máximo, se não usar máscara, mas evitar transitar naquele local. Mas os mais afetados são os portadores de rinite alérgica, sentem bastante. E os de asma, que podem entrar em crise de tosse, chiado e cansaço. Né? Agora, doutora, tem uma recomendação que é também, muitas vezes, deixar a casa arejada, né, para tirar aquela umidade, enfim, ajudar de alguma forma. Só que o vento forte traz consigo poeira e acaba empoeirando também a casa. Tem que ter cuidado, por exemplo, com cama e travesseiro? Sim, tem que ter cuidado. O ideal é que a cama e o travesseiro tenham uma capa antiácaro, que você pode tirar a capa, lavar e depois colocar novamente, porque o ácaro é o grande vilão dos portadores de rinite alérgica, então é interessante uma capa. E é interessante que não se tenha no quarto de dormir tapete e cortina, porque aí acumula ácaro, acumula pó, acumula poeira. Então, além da capa no colchão, no travesseiro, evitar cortina e tapetes. Urso de pelúcia tem que ficar no quarto ou fora do quarto? Fora do quarto. É o mesmo raciocínio do tapete, da cortina. O ácaro, ele é um bichinho microscópico que ele vive na poeira. Mas não é poeira de rua, areia de rua, é poeira domiciliar, poeira doméstica. O ácaro, ele só vive onde tem gente, porque ele se alimenta dos restos da nossa pele. Por isso que tem muito ácaro em travesseiro, em colchão, em tapete, cortina, porque tem alimento para ele nesses locais. Doutora, o filtro do ar-condicionado deve ser limpo com quanto tempo? Qual a regularidade de fazer essa limpeza? Porque muita gente demora para fazer a limpeza e aí fica respirando aquele ar ali que muitas vezes não está muito bom. Existem duas limpezas. Tem aquela limpeza que é a gente que faz, a gente tira o filtro e limpa em casa. O ideal é que se faça isso uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. E tem aquela limpeza mais completa que é o técnico de refrigeração que faz. Ele vai, ele passa uma água no ar e tira todas as impurezas dentro do ar. Essa limpeza mais profunda que é o técnico que faz, o ideal é que faça a cada 3, 4
4, no máximo 6 meses. Pelo menos 2 vezes ao ano, né? Agora, aquele filtro que a gente mesmo tira uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Esse vento, ele deixa o ambiente seco ou só traz poeira? Porque às vezes a pessoa, não, tá ventando, mas tá uma sensação do clima muito quente, muito seco. E aí, como é que a gente faz essa interpretação correta aí, doutora? Esse vento normalmente é seco, não é um vento umidificado, por isso que é interessante, vale a pena investir em umidificadores do ar, principalmente no quarto, quando a gente dorme com ar-condicionado ligado, vale a pena investir. Se não tem condições de investir no umidificador do ar, coloca uma bacia com água, um balde com água dentro do quarto, uma toalha molhada dentro do quarto, porque o ar-condicionado, ele é um aliado para a gente. Aqui a gente mora num local muito quente, mas a gente pode utilizar de algumas estratégias para diminuir o lado maléfico dele, digamos assim. Uma coisa interessante, além de usar o umidificador, a toalha ou o balde, é não usar o ar em temperaturas muito baixas, porque ele resseca a via aérea. O ar-condicionado, ele é um aliado quando bem utilizado. Não é para a gente sentir frio usando o ar-condicionado. O ideal é que você nem sinta calor e nem sinta frio. É uma temperatura que você se sinta confortável naquele ambiente. Doutora Rita, aumentaram as reclamações em consultórios por causa dessa ventania? Sim, aumentou sim, principalmente nos portadores de rinite alérgica, que tem mais sintomas com isso. Rinite alérgica e asma são doenças que são perenes, né? Elas atingem todos os meses do ano, todas as festas, é uma coisa muito perene, e por isso a importância do tratamento profilático, do tratamento de manutenção. Tá bom, a gente conversou aqui, portanto, com a doutora Rita Silva, pneumologista infantil. Você que tem criança, maior cuidado, maior atenção. As crianças sofrem mais, né, doutora? As crianças sofrem mais porque elas não têm uma percepção dos sintomas. O adulto, ele já entende que ele está entrando na crise, que está começando o sintoma, ele já vai lá, toma o antialérgico dele. A criança, ela não tem uma boa percepção e ela fica sofrendo com aqueles sintomas, né? Aí, cuidado, né? Tem que estar preparado, evitar se o seu filho, sua filha tem ali problema alérgico, tem problema respiratório, tem rinite alérgica, já evita nessa época, a gente ainda está com períodos aí de muita ventania próximo às praias, então é importante evitar, colocar a máscara na criança e prevenir. Doutora Rita Silva, obrigada pela presença mais uma vez, até uma próxima conversa. Obrigada, bom dia a todos. Valeu, agora 6 horas e 40 minutos e você ainda não organizou aquelas férias